Finalmente o mês de dezembro chegou. Mais um ano se passou e agora fica a expectativa pelas confraternizações no trabalho, festas de Natal com a família, viagens de fim de ano e, claro, o cuidado com as finanças. Afinal de contas, nesse mês costumamos gastar um pouco mais do que o nosso orçamento permite, mesmo com a chegada do 13º salário. E para falar sobre como organizar sua vida financeira nesta virada de ano, a Rede Vida de Televisão recebe em seus estúdios o consultor financeiro e escritor Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi é mestre em Administração Finanças pela USP, formado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em Finanças pela Stern School of Business, New York University, e pela Fundação Instituto de Administração. Gustavo Cerbasi é o convidado central do programa Tribuna Independente desta segunda-feira, exibido ao vivo para todo o Brasil, diretamente dos estúdios do Canal da Família em São Paulo. E tem a apresentação do jornalista Tiago Fagnani. Muito boa noite, amigo telespectador da Rede Vida de Televisão. Está no ar mais um programa Tribuna Independente. Como vocês puderam ver e ouvir no texto de abertura do nosso amigo, o jornalista aqui da casa, o Paulo Júnior, o tema do programa de hoje: como organizar a sua vida financeira nesta virada de ano. É um tema bem discutido em todo o país. E o Gustavo Cerbasi, consultor financeiro e escritor, vai participar, é o nosso convidado central. Gustavo, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom falar sobre esse assunto nessa época do ano, com duas boas companhias, Juliana e a Cristiane. As duas companhias, como o Gustavo já adiantou, temos aqui a Cristiane Silva, que é jornalista de finanças da revista Você S.A. Cristiane, muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Tiago. É um prazer estar aqui, um prazer falar com vocês que estão em casa, ainda mais aqui com o Cerbasi e com a Juliana. Acho que a gente vai bater um papo bem legal essa noite. Não tenha dúvida. E também, é claro, agradecer a Juliana Garçom, que é jornalista também de finanças da revista Você S.A. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Tiago. Obrigada, Cris. Obrigada, Gustavo. Acho que a gente vai ter um debate muito legal hoje, muito produtivo. Com certeza. E você, amigo telespectador, pode participar do nosso programa enviando perguntas ao nosso convidado, Gustavo Cerbasi, através do e-mail, que é o tribunasp@redevida.com.br, ou através do fone fax, que é o 17 3355 8432. Bom, a primeira pergunta, Gustavo, com relação ao 13º, que todo brasileiro recebe no final do ano com muita alegria, e também alguns brasileiros, além do 13º, também recebem bônus das empresas. Mas, quais são os principais erros cometidos pelos brasileiros com o 13º e também com esse bônus? Porque o poder de compra do brasileiro aumenta, mas a gente pode falar que esse poder de compra ele é um pouco ilusório, né? Sem dúvida. O poder de compra ele aumenta de maneira ilusória porque o 13º não é um presente, não é um ganho a mais que se tem nessa época do ano. Quando ele foi instituído lá atrás no governo Vargas, foi feito com uma proposta bem clara de facilitar o planejamento do brasileiro, que não tendo isso na escola, não tendo o hábito do planejamento, o governo se encarregou de concentrar uma parte do salário no fim do ano para que o brasileiro desse conta dessa natural concentração de gastos que existe tanto em dezembro, quanto em janeiro, fevereiro, que tem IPVA, IPTU, matrículas escolares, uniformes, materiais, anuidades de associação profissional. Então, tem todo um conjunto de gastos que se concentra nessa época do ano, que deveria ter no 13º vamos dizer, um elemento aí de compensação desse desequilíbrio que acontece no orçamento. Erros mais comuns: primeiro, a grande expectativa que se tem em relação ao 13º. As pessoas vivem um ano sempre no limite, sempre no sufoco, sempre na regra do não pode, não dá, corta gastos, esperando chegar no fim do ano com uma certa compensação, uma certa válvula de escape para poder celebrar o Natal, para poder comemorar férias, para poder tirar um certo atraso de consumo. Não funciona por quê? Porque o brasileiro não tem bons hábitos de consumo, não tem bons hábitos de planejamento. O brasileiro não consegue ver o dinheiro sobrar, não consegue poupar regularmente ao longo do ano. Então já se vê, às vezes, na dificuldade de conseguir sequer manter o guarda-roupa em dia, sequer manter seus hábitos de lazer e bem-estar em dia. Então esse 13º ele já vem sendo aguardado com muita expectativa e muita ansiedade. Ansiedade dificulta o planejamento. Então, se é uma época que as pessoas querem ou precisam presentear, porque tem
amigo secreto, que tem presente de Natal da família. A pessoa não tem o hábito de ir ao shopping, a pessoa não conhece preço, a pessoa não sabe pechinchar, não sabe barganhar, não tem fidelidade na loja. O lojista não conhece esse consumidor. Então, o hábito já é raro. Quando ele chega na loja, ele já tenta tirar um certo atraso daquilo que não consumiu no ano, vai comprar para os outros, vai comprar para si. E, em alguns casos, tem aquela compulsãozinha que tende a antecipar algumas compras que poderiam acontecer durante o ano seguinte, mas aquele impulso de consumo, o movimento da propaganda, da palavra promoção, desconto, faz com que a pessoa acabe comprando no momento não adequado. Então, Mas, Serbasi, é que quando chega o 13º, é a melhor coisa para quem trabalha, porque você tem aquele monte de dinheiro na mão, você fala, é agora que eu vou comprar o que eu quero. Pois e é. as lojas sabem disso, a maior parte das lojas fazem promoção. Quer dizer, a gente vai errar ali gastando o 13º, mas como é que a gente erra menos? Como é que eu posso usar meu 13º comprando o que eu quero e me organizando bem? Bom, primeiro, ir às compras é importante eu ter noção do quanto eu tenho para gastar. Sair de casa com uma proposta, tipo, vou gastar R$100, vou gastar 150, gastar 200 e limitar o consumo àquele valor. Quem tem dificuldade de fazer conta de cabeça deveria sacar o dinheiro no banco antes da compra e contar só com o dinheiro vivo. Óbvio também que existem técnicas de consumo que nós não estamos habituados a desenvolver. Então, muitas pessoas ficam ali namorando vitrine, procurando o produto, procura ali, pesquisa preço, vai procurar preço na plaquinha. Todo aquele comportamento que o consumidor demonstra na vitrine está sendo estudado dentro da loja pelo vendedor. Entre as técnicas de vendas está aquele estudo do comportamento do cliente que está ansioso, está talvez curioso com o preço, com o produto, e o vendedor vai saber explorar isso. Então, uma postura um pouco mais fria, cautelosa, entrar na loja como se não quisesse comprar nada, quisesse pedir uma informação, apenas pesquisar preço, seria uma forma mais sensata de consumir com um maior poder de barganha. É óbvio que, ao fazer isso numa época de Natal, é muito mais difícil, porque eu não tenho aquele vendedor disposto a negociar. Tem aquela correria, aquele dá licença, as pessoas procurando o vendedor ocupado. Então, aquela própria ansiedade e falta de tempo que vem como consequência da pressa natalina, faz com que as pessoas raciocinem menos, comprem de forma mais impulsiva e acabem levando para casa não só um presente caro demais para terceiros, mas às vezes um presente para si mesmo, que poderia esperar um momento mais adequado. Talvez um orçamento mais leve no ano seguinte, ou talvez um momento de promoção, que é o que acontece agora em janeiro, daqui a um mês mais ou menos. Todos os preços despencam, vem as grandes promoções em roupas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, e as pessoas, muitos vão estar querendo curtir a praia, curtir a montanha, passeando de férias, não vão ter condições de voltar, às vezes, a uma situação de consumo, quando com um pouquinho de planejamento seria muito mais sensato fazer isso nessa época do ano. Com essa falta de planejamento, ele deixa até de adquirir um produto numa época que ele está mais barato, né? Aí ele espera chegar ao 13º e acaba gastando o 13º no momento em que esse produto está muito mais caro, não é isso? Sem dúvida. É natural, as pesquisas de preço indicam, vários institutos de pesquisa mostram que os preços aumentam sensivelmente nessa época do ano. E mais, estão mais altos agora, na primeira semana de dezembro, estarão mais altos ainda na semana seguinte e na véspera do Natal mais altos ainda. E isso, ao contrário do que muita gente pensa, não é nenhuma sacanagem do comércio, porque parece que o lojista é o vilão da história. Muito pelo contrário, o lojista é um dos que mais paga, né, pelo desequilíbrio do consumo do brasileiro. Por quê? O brasileiro consome em picos. Ele não consome durante o ano, ele concentra seus gastos nessa época do ano, forçando às vezes o lojista a ter um tamanho de loja, um tamanho de estoque, uma estrutura comercial flexível, justamente para poder suportar esse ano de baixa que vai ter, enquanto o brasileiro se mantém endividado. Então, esse lojista, quando se vê na semana do Natal, tendo que acumular estoques para atender aquela super demanda, ele vai alugar galpão extra, ele vai pagar serviço de entrega rápida, ele vai contratar não só o funcionário temporário de dezembro, mas aquele extra que acontece na semana do Natal, e tudo isso acaba sendo repassado para o preço do produto, porque o lojista tem que ter o seu ganho mínimo que sustente a loja ao longo do ano. Agora, quem percebe esse processo de pico, percebe que esse momento é muito mais caro, deixa para consumir, com um pouco mais de organização e planejamento ao longo do ano, vai facilitar a vida do lojista, vai criar fidelidade, vai ter uma relação muito mais harmoniosa consumidor-lojista, conseguindo até preços mais interessantes, o que seria o natural dos descontos de janeiro. Sim. Agora, a próxima pergunta, para Cristiane. Eu só fiquei com uma dúvida quando você falou de fidelizar e quando você falou que os preços sempre sobem. Quer dizer, a gente, quando vai comprar presente de Natal, a gente faz pesquisas em várias lojas e acha que está fazendo um bom negócio. Não é nada disso, então. Quer dizer, os preços vão estar sempre altos. E em relação a fidelizar, se eu comprar sempre na mesma loja, eu vou ter desconto? Mas aí eu não corro o risco de estar pagando sempre mais caro naquela loja?
Olha, não, o risco de pagar mais caro, lógico, você vai correr se você deixar de pesquisar, Cris. É importante, em qualquer situação, ter o exercício da pesquisa, porque não existe mágica, ninguém vai vender sem lucro. Se o vendedor está habituado a conceder um certo desconto para você, esse desconto está na casa de 10%, por exemplo, chegou no 10%, você está feliz, ele está feliz com a venda dele, está feliz em manter você como cliente que consumiu aquilo. Agora, se você como consumidor é responsável, mesmo tendo relacionamento com aquele vendedor conhecido, trocou cartão com ele, vai voltar a falar com ele, você faz uma pesquisa na internet, faz uma pesquisa em outra loja e percebe que existe preço melhor, trazer aquele preço melhor para tentar fazer com que o lojista bata essa melhor oferta do mercado, é uma atitude responsável. É lógico que esse vendedor vai estar menos satisfeito naquele momento. Mas o fato de ele dar um desconto maior para você, que é uma consumidora frequente, vai fazer com que ele concorde com aquela situação de negociação e, lógico, ele vai pedir uma contrapartida. Olha, estou vendendo para você, que é minha cliente, não esqueça de indicar seus amigos, não esqueça de indicar seus parentes. Eu acho que o bom consumidor é aquele que se torna um vendedor também do bom lojista. O lojista que conta com esse consumidor, ele vai certamente ser mais fiel, vai sabendo que você está levando suas amigas, seus amigos lá, ele vai dar uma condição vantajosa para você. Isso é raramente praticado no Brasil. Gustavo, a gente está falando aqui em consumo com o 13º, mas a verdade é que também existe um endividamento ao longo do ano que o brasileiro procura resolver com o 13º. Qual que é a sua experiência? O que você tem visto? O 13º funciona para consumo, para planejamento ou para resolver um problema anterior? Olha, todos os anos, Juliana, a FEComércio publica uma pesquisa que demonstra a intenção de compra do brasileiro, a intenção de uso do 13º. Se não me engano, até 2006 ou 2007, a primeira intenção de uso do 13º do brasileiro era comprar alguma coisa. Em determinado ano era um telefone celular, no ano seguinte era um aparelho DVD, alguma coisa parecida. De 2008 para cá, em todas as pesquisas tem aparecido em primeiro lugar quitação de dívidas. Pagar o cheque especial, pagar o rotativo no cartão de crédito, quitar algumas prestações de empréstimo, o que demonstra um amadurecimento do consumidor brasileiro. Só que isso que pode parecer uma boa escolha do consumidor que está eliminando os problemas do ano, tentando começar um 2012 mais leve, esse mapa de mercado denota que o brasileiro, na média, não sabe lidar bem com o seu dinheiro ao longo do ano. Por quê? Não é culpa do consumidor, é culpa de toda uma conjuntura que fez com que as pessoas se viciassem no comportamento de consumo imediato. Nós crescemos num ambiente de inflação muito elevada. Eu não trabalhava naquela época, acho que vocês também não, mas nossos pais nos mostravam que o resultado do trabalho era um dinheiro que vinha para a conta, esse dinheiro era gasto no mês para pagar a conta do supermercado, as contas de casa, da escola, etc. E o dinheiro acabava no fim do mês. Era normal acabar o mês sem dinheiro se a família não tivesse dívidas. Hoje, a maioria dos brasileiros recebe o dinheiro e, se não tiver dívidas, acha que está numa situação normal. Se ele não tiver poupança para o futuro, ele se preocupa com isso depois, mas se ele gastou dinheiro e não fez dívida, ele está numa situação normal. Ele fica aliviado, né? E acaba esquecendo do futuro. Então, né? Exatamente. Então, o que acaba acontecendo com o 13º é que, se o dinheiro está na conta, vai virar uma ceia de Natal, vai virar um presente a mais, vai virar um passeio a mais nas férias. O brasileiro, aparentemente, ele tem a sensação que terminou o ano bem. E só no final de janeiro, no meio de fevereiro, quando chega IPVA, IPTU, os grandes pagamentos, que ele começa a correr atrás. Está tudo perdido? Não, porque nessas possibilidades de pagar imposto e matrícula e os gastos escolares é possível parcelar. Então, ao parcelar, ele está jogando compromisso que poderia ser quitado no começo do ano para os meses de fevereiro, março, abril, maio. Então, ele está comprimindo o orçamento ao longo do ano. É natural se fazer uma enquete entre as famílias no começo do ano, tem lá a prestação da casa, do carro, a escola, supermercado, gasolina e uma série de impostos, outras continhas que foram parceladas. Começar o ano com orçamento engessado já é um péssimo negócio. Por quê? Porque as pessoas não entendem ainda que existe um acompanhamento da inflação pelos salários, existe um momento que os salários serão corrigidos, mas primeiro a inflação faz com que os preços aumentem e só depois o salário é corrigido. Então, se a pessoa ganha R$2.000 por mês e tem um orçamento que custa R$2.000 por mês, eu tenho certeza que esse orçamento vai dar errado ao longo do ano. Porque daqui a alguns 2, 3 meses o feijão ficou mais caro, a gasolina ficou mais cara, a água ficou mais cara. O aumento de salário só vem lá na frente, a pessoa começou a acumular dívidas. E essas dívidas ainda vêm com custo, que são os juros em cima. Então, é natural que o brasileiro faça dívidas ao longo do ano e espere o 13º para corrigir. Como mudar isso? Criar formas de não jogar parcelamentos, compromissos ao longo do ano, ter um orçamento mais leve, para que o 13º no ano seguinte venha intacto, sem o compromisso de pagar dívidas.
É um grande problema que agora a gente está com mais facilidade de contração de crédito, né? Por um lado, quer dizer, é uma vantagem. Por um lado, antigamente a gente tinha um problema de inflação na época dos nossos pais, ou quando a gente era adolescente, como você citou. Hoje em dia, com a estabilidade, existe uma possibilidade de expansão do crédito pelos bancos, inclusive o crédito consignado, e as pessoas estão tomando mais crédito. O que a gente precisa pensar na hora de parcelar uma televisão ou parcelar um presente? Bom, as pessoas estão tomando mais crédito, isso não deve ser visto exatamente como um problema. O crédito é uma bênção na nossa economia, o mundo inteiro está precisando de crédito, só o Brasil tem nesse momento. Então, o problema não é o crédito em si, o problema é o crédito sem consciência, quando a pessoa não percebe que comprou uma televisão que poderia custar R$900 e está pagando R$1.600, R$1.700 pelo fato de estar parcelando em vários meses. O que é importante levar em consideração? Entender que o crédito, como ele significa um custo a mais na minha vida, ou ele deve ser vamos dizer, o caminho necessário para eu criar mais riqueza ou ter um momento muito especial na minha vida. Se o momento é único, formatura de um filho, o casamento, fugiu do controle, preciso pagar o dinheiro aquela festa de alguma certa forma, recorrer ao crédito para cobrir aquele problema e parcelar durante alguns meses, eu acho normal. Agora, a pessoa que decide comprar uma televisão, decide sair de férias, decide dar um presente para os filhos, por exemplo, e por essa decisão acaba se endividando, acumulando prestações que vão ser pagas ao longo de 12, 15 meses, essa pessoa está indo pelo caminho errado. Por quê? Porque está, primeiro, criando um momento de realização, satisfação na sua vida, para depois carregar por meses aquele compromisso de pagar as contas. Psicologicamente isso é muito ruim, porque a celebração é muito boa, né? Nesse momento eu estou feliz, eu levo um presente para quem eu quero, eu comemoro, eu saio de férias, mas eu vou ter 12, 15, 20 motivos de arrependimento. No dia seguinte ainda, né? Quando a pessoa olha aquele carnezinho em cima da mesa, já está se arrependendo. É por esse motivo que muita gente, por exemplo, sai de férias e passa um ano se arrependendo do quê? Das férias. Né? Justamente o momento de descanso, de curtição da família, aquilo acaba sendo um fardo. Porque as contas das férias estão apertadinhas, aí o filho quer caprichar um pouco mais no brinquedo, ou a esposa ou o marido quer ter um jantar um pouco melhor, né? E tudo aquilo acaba soando como uma dificuldade, uma pressão no orçamento, uma má escolha da família, quando, na verdade, o ideal seria essa família talvez se privar de férias durante um certo período, um ano e meio, para que, fazendo poupança nesse período, acumulasse um dinheiro, um esforço, um sacrifício, um desafio familiar e culminasse todo o processo, o final desse processo culminasse com a comemoração, com as férias. Se você volta das férias com as contas pagas, né, sem compromisso para pagar, o sentimento de realização, de concretização, de conclusão daquela gincana que foi os 12 meses de poupança é muito bom. E, nesse caso, as famílias tendem a querer outro período de sacrifício. Por quê? Porque o ápice é a comemoração e isso acaba criando um efeito psicológico muito positivo. Serbasi, recentemente, acho que semana passada, alguns dias, o governo reduziu o IPI, que é o imposto que incide sobre os produtos da linha branca, né? Máquina de lavar, fogão, micro-ondas, quer dizer, sem esse imposto, os produtos ficaram mais baratos. E aí as lojas começaram a vender com preços mais em conta. E aí fica uma tentação. Lá em casa, meu pai já trocou geladeira, fogão. É um bom momento para fazer isso? Estou te perguntando isso porque é um momento que a gente vai receber o 13º, né? Como você falou, a gente tem compromissos no ano que vem, mas tem uma oportunidade boa de comprar agora um produto mais barato. Isso é um erro nesse momento? Olha, esse é um exemplo perfeito de como a organização pessoal pode resultar numa compra melhor. Sem dúvida nenhuma, os produtos da linha branca estão com preço melhor agora do que estavam um mês e pouco atrás. Agora, sem dúvida nenhuma também, os preços depois do Natal serão mais baixos do que agora. Então, pode acontecer, como o governo está regulando na torneirinha do IPI, né, o consumo, o setor de linha branca não está produzindo legal, então libera o IPI para vender um pouco mais, para trazer bem-estar. Pode acontecer do governo elevar o IPI de novo em janeiro. Não dá para saber quando o governo vai derrubar essa mudança na tributação. Se acontecer, a reflexão importante dessa ser feita é, nesse momento, estamos realmente precisando de uma geladeira nova, de um fogão, de micro-ondas? São itens que não podem faltar em casa. Se estamos realmente precisando, talvez uma negociação um pouco mais apertadinha, um pouco mais forte, né? Dizendo que não há necessidade, talvez jogando para 1, 2 dias depois do Natal, possa resultar numa compra mais interessante. Se pode aguardar, eu recomendaria deixar lá para o dia 5, 6 de janeiro, quando vem realmente as promoções interessantes. Não valendo a pena, provavelmente no final do ano que vem se repete promoção, se repete desconto em janeiro. Eu acho que a pressa para comprar nesse momento é que acaba fazendo com que as pessoas gastem de forma inadequada. Aliás, a pressa para comprar é o grande problema em muitas situações. Quando a pessoa entra na loja, fica aquele bate-papo, aquela conversa boa, né? Aquele momento clube que eu costumo chamar.
Quando que a pessoa decide fazer a compra? Olha, gente, o papo tá bom, mas tá a hora do meu filho comer, tá fechando o shopping, a loja... Não... Nesse momento que você impôs um momento de vamos negociar porque o tempo está acabando, você já não tem aquele momento de descontração realmente necessário para poder colocar seus argumentos, para poder desconfiar do produto, poder chegar num preço e sair da loja, que é a atitude mais recomendada. Chegou no melhor preço? Obrigado, é isso que eu queria, preciso ir ao banheiro, preciso tomar uma água, quero tomar decisão lá fora. Algumas pesquisas mostram que mais de metade das compras seriam abandonadas, não aconteceriam se as pessoas decidissem fora da loja. Por quê? Porque a loja tem todo um ambiente de sedução preparado. Aquela música bacana, aquela luz legal, aroma, aquele vendedor cores. que parece que é seu amigo, sempre foi de infância, te mostra aquele produto lindo, São técnicas. né? A sedução, né? São técnicas. E eu, sinceramente, eu não tiro o crédito de quem desenvolve esse tipo de técnica. Temos que louvar a inteligência, a competência. Agora, nós, como consumidores, temos que criar as nossas técnicas para justamente percebermos o que é sedução, percebermos o que é palavras mágicas, promoções, descontos e brigar por realmente aquilo que é o nosso direito. Pesquisar preço é fundamental. Gustavo, essa questão do momento da compra diz respeito ao que o pessoal das finanças comportamentais, que estão na moda, chama de escolhas intertemporais, né? Então, se você se você se esforça para poupar antes e comprar depois e ter a satisfação, ou se você tem a satisfação e paga em 12 parcelas depois. Você pode explicar para a gente como é que funciona esse mecanismo de se esforçar para ter esse benefício depois? Por que ele funciona melhor do que ter o benefício agora e fazer o esforço depois, que é o que a maior parte de nós gosta de fazer numa compra impulsiva? Olha, é fácil entender. Se você se depara agora com um pacote de férias maravilhoso, poxa, seria muito bom nesse momento da idade dos meus filhos, da minha família, sair de férias nesse pacote. É óbvio que o sentimento que está movendo essa escolha é o sentimento da emoção, né, do que seria bom para a família. Só que essa família até agora não soube deixar espaço no orçamento para as férias. Até agora todo o dinheiro foi consumido com consumo normal, com as contas da casa. Então, num bolso, num orçamento familiar em que já não cabia férias, agora vai ter a mesma vida normal que sempre existiu, mais o custo da prestação que você vai assumir. Então, existe toda uma punição que vem daquela decisão impulsiva, daquela escolha que aparentemente era muito bem intencionada para o bem-estar da família. Você vai ter vários momentos de arrependimento ao longo dos próximos meses. É um sentimento bem diferente daquele de você reunir a família em volta da mesa, como se estivéssemos agora jantando aqui, e falar, gente, ano que vem vamos fazer um cruzeiro maravilhoso, vamos fazer uma viagem bacana, vamos num resort aqui perto da cidade, vamos fazer um sacrifício durante 12 meses para conseguir esse objetivo? Toda vez que tiver uma lâmpada acesa em casa, toda vez que tiver um eletrodoméstico ligado, alguém fazendo uma compra impulsiva, você fala, olha, vamos segurar aqui que é para aquela nossa viagem, você tem um bom motivo para não gastar. Isso acaba se transformando numa gincana e não naquela punição, naquele instrumento de arrependimento. Mas, Serbasi, sabe qual é o problema? A gente até se esforça. No primeiro mês a gente até consegue. Mas quem consegue o ano inteiro? Quem consegue depois, gente? Ninguém consegue. A gente é humano. Mas aí que tá. Quando você tem algo que você quer muito concretizar na vida, o sacrifício vale a pena. E o sacrifício, na verdade, ele é tolerado quando ele tem data para acabar. O que não funciona nas famílias é aquela coisa do tipo, gente, olha, a gente ganha R$1.000, estamos gastando 1.100. Então, vamos economizar 100 na energia, ou 50 na energia, 50 no telefone, para manter as contas em ordem. Para a família, em geral, o sentimento que tem é, peraí, as contas estavam desequilibradas, mas a vida estava boa. Agora, para manter as contas equilibradas, eu tenho que ficar com um sentimento ruim de não poder falar com o namorado no telefone, não poder ficar com a minha televisão acesa. Esse corte de gasto que a gente não sabe onde vai chegar, não funciona, não se mantém. Ou você mantém as contas em dia, né, e a família desestruturada, ou você mantém a família no bem-estar com as contas bagunçadas. O ideal é reduzir o padrão de consumo, sabendo que essa redução é para alcançar um objetivo muito nobre e desejado por todos. Se não for desejado por todos, não vai ser seguido nesse período. Esse que é o grande truque na formação de poupança. Esse tema, realmente, como organizar a sua vida financeira nesta virada de ano, tem muito assunto para ser debatido ainda, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do programa Tribuna Independente.
Estamos de volta com o segundo bloco agora do programa Tribuna Independente. Lembrando que você, amigo telespectador, pode participar do programa enviando perguntas através do e-mail, que é o tribunasp@redevida.com.br, ou através do fone fax, que é o 17 3355 8432. Gustavo, nesse segundo bloco, eu queria saber de exemplos mesmo, né? O que seria ideal para nós, como seria o jeito ideal, claro, de usarmos o 13º? E também aproveitar essa minha pergunta para ler a pergunta do Anderson Reis. Ele é de Caraguatatuba, São Paulo, e ele pergunta se o investimento em consórcios imobiliários para alavancar os ganhos é uma boa, vale a pena. Bom, então vamos lá começar pela dúvida sobre o 13º, né? Mundo ideal, o que seria recomendável fazer? Primeiro, o mundo ideal seria as pessoas não terem dívidas de curtíssimo prazo para serem honradas, né? Cheque especial, cartão de crédito. Dívidas com moradia, dívidas com prestação do carro, às vezes são decorrentes de escolhas para a vida profissional da pessoa, para se locomover para o trabalho, para realmente ter a moradia, não são consideradas dívidas ruins. O crédito, quando bem usado para criar prosperidade ou para fazer renda, por exemplo, pagar uma faculdade, fazer um curso, não é considerado um crédito ruim. Então, não necessariamente eu preciso quitar o quanto antes esse tipo de dívida. Mas chegando no 13º na conta, se a pessoa não tem dívida, o ideal seria primeiro guardar uma parte significativa do dinheiro para quitar aqueles compromissos do começo do ano. Os IPVAs, IPTUs, as propriedades que a pessoa tem, as matrículas, matrículas e materiais escolares, anuidades de associações profissionais, coisas desse tipo. Se sobrar dinheiro, a pessoa deveria refletir sobre o seu planejamento do futuro, porque as pessoas ainda não estão habituadas a analisar suas finanças do ponto de vista de que a carreira vai ser muito mais curta do que a vida. Estamos vivendo mais do que no passado. Então, deveríamos poupar regularmente para o futuro. Se não estamos fazendo isso, o 13º é uma oportunidade de tirar um certo atraso, talvez não todo, mas uma pequena parte. Se guardando dinheiro para IPTU, IPVA, etc., se poupando o suficiente, ainda sobrar alguma coisa, aí sim, talvez caprichar na ceia de Natal, caprichar nas férias, seriam bons argumentos para o uso do 13º. Mas o 13º não deveria ser aquele recurso para sair de férias, como muita gente leva em consideração. O ideal é que no meu orçamento do dia a dia, do mês a mês, eu consiga pagar meu custo de vida, eu consiga ter meu lazer, bem-estar, qualidade de vida, e eu consiga provisionar um dinheiro para as férias. Muitos vão falar, mas espera aí, eu não ganho o suficiente para tudo isso. Enriquecer é uma questão de escolha, né? O tamanho da casa que a pessoa tem, não importa se própria, se alugado, o tamanho do meio de transporte que a pessoa tem, um carro mais popular, um carro melhor, tudo isso influencia no dinheiro que sobra para o restante. Desde o plano de saúde, moradia, escola, carro, são vários custos fixos que devem ser analisados com cautela. O ideal é que se reduza o preço do custo fixo para que sobre uma certa margem para ter uma certa liberdade, para o lazer e bem-estar ou para as férias. Essa é uma prática que ainda é muito rara aqui no Brasil. Serbasi, você falou que enriquecer é uma questão de escolha. Eu já escolhi ser rica, mas ainda não deu certo. Não deu certo. Como é que a gente faz? Como é que é esse planejamento? Quer dizer, você falou de morar numa casa menor, mas como é que eu coloco isso? Como é que eu vejo isso? Eu faço uma planilha? Como é que eu sei que a casa está grande ou está menor que o meu salário? Na prática, como é que funciona? Olha, o ideal é você poupar regularmente. E se você começasse desde o primeiro salário, existe uma continha bem simplista, não é o ideal, mas a gente começa dela, que é a ideia de você poupar 10% do que você ganha. Quem ganha 1.000 por mês deveria poupar 100. Quem ganha 10 mil deveria poupar 1.000. Por quê? Porque numa matemática bem simples, bem grosseira, poupando 10% da sua renda, daqui a 35 anos depois de começar a carreira, você forma um patrimônio que é o suficiente para sustentar mais ou menos um custo de vida equivalente à média que você teve. Se você começou ganhando 1.000, terminou 3.000, na média foi 2, vai se aposentar com 2, não é o pico da sua renda lá na frente. Por que eu falo que é uma conta simplista? Porque isso tem tudo a ver com o prazer que a pessoa sente em relação à carreira. Se a pessoa está muito feliz com a carreira, e algumas carreiras permitem isso, por exemplo, o médico que se imagina trabalhando até os 75, 80 anos de idade, professor, o arquiteto, ele não precisa ter tanta pressa assim em poupar, não precisa ser 10%, pode ser 7%, 6%, uma parcela menor, mas o ideal é que seja bastante previsível. Conversar com um corretor de seguros, contratar um plano de previdência privada, alguma coisa parecida, para começar a garantir o futuro. Pessoas que não estão felizes com a sua vida profissional, seu dia a dia, trabalham demais, não estão sentindo recompensa no dia a dia, se sentem desgastadas em termos de saúde,
O ideal é que poupem mais, ou seja, que reduzam mais seu padrão de vida para poupar mais, para que com um pé de meia formado, não sei se aos 40, 45, 50 anos de idade, talvez não o suficiente para se aposentar ainda, essas pessoas tenham condições de mudar o rumo da carreira. Ou fazer uma especialização, um curso que permita um outro tipo de trabalho, ou montar um pequeno negócio, entrar em sociedade, numa franquia, alguma coisa nesse sentido, que permita, talvez, terminar os anos de trabalho numa condição de mais prazer e menos estresse, que é o que muita gente vive. Então, quanto poupar é uma questão bastante relativa. Você falou também uma coisa que me chamou a atenção. Você falou que a gente vai ter menos carreira do que tempo de vida. Quer dizer, a gente em algum momento vai ter que se aposentar e vai ter ainda muitos anos, né? Acho que a média de vida é 73, 75 anos. Como é que a gente se prepara para depois que a carreira acabar a gente ter dinheiro? Fiquei preocupada agora. Aí tá, a gente pode começar nessa ideia dos 10%. Agora, quem tem lá seus 45, 50 anos de idade e está nos assistindo vai falar, poxa, mas eu não comecei antes, faço o quê? Vamos esclarecer pontos importantes aqui. Se eu quisesse viver de renda investida no banco, talvez se eu tivesse lá na frente R$500 mil, R$500 mil, eu poderia ter uma aposentadoria na casa dos R$2.000 e pouquinhos por mês, que não é uma maravilha, mas ok, né, complementando a INSS, dá um certo conforto. O problema é quando a pessoa chega aos 55 anos de idade e percebe que não vai chegar a esse R$500 mil. Então, o que fazer? É importante entender a diferença da relação do tempo que a pessoa tem pela frente versus o tempo que ela pode dedicar àquele investimento. Se a pessoa não tem 40 anos de poupança pela frente, mas sim talvez 10, 15 anos, ela tem que perceber que, tendo menos tempo pela frente, precisa dedicar mais tempo aos investimentos. Como assim? Não vai poder contratar um investimento no banco e esquecer aquele dinheiro rendendo pelos próximos 15 anos. Vai ter que trabalhar aquilo, pesquisando ou o mercado imobiliário, ou o mercado de ações, ou comprando alguma coisa barata e vendendo caro, leilões, fazer rolo, né, que é o nome popular que se usa para o investimento mais simples que existe, comprar barato alguma coisa e vender caro, se especializar em alguma coisa. Se a pessoa consegue se envolver com o mercado e usando um pouquinho de organização, do tipo, olha, se eu compro uma coisa por 5 mil, vendo por 6, eu não posso pegar os 1.000 de lucro e pagar minha conta. Eu tenho que pegar os 6 e comprar alguma coisa que eu venda por 7. Esse reinvestimento faz com que o patrimônio vá crescendo. Quanto mais dinheiro nós temos, mais rápido ele cresce. E é esse caminho que as pessoas que têm mais idade e menos poupança devem seguir. Eu já vi muita gente chegar aos 55, 60 anos de idade, às vésperas da aposentadoria, e falar, olha, queria ter um patrimônio maior. Tudo que eu tenho aqui é minha casa. O que eu faço? Simples, venda a casa. Muita gente acha isso um escândalo. Pois como assim vender a casa? A única segurança que eu tenho... Foi criado sabendo que você tem que trabalhar para ter um imóvel, que seria a segurança. Como aos 60 anos a gente vende a casa? Vamos morar onde? Uma estratégia, aí que tá. Se a pessoa tem lá uma casa, digamos, que vale R$100 mil, né? Uma casa popular, nada muito espetacular, mas que permita, por exemplo, vender essa casa durante 2, 3 anos, talvez pagar um aluguel, né? Custear um imóvel próximo de onde morava e pegar esses R$100 mil, comprar um terreno, construir 2 ou 3 casinhas, vender uma delas. Nós sabemos que com o acompanhamento de perto, com um bom empreiteiro, você consegue lucros de 60%, 70% na construção de uma casa. Então, às vezes, R$100 mil que você coloca na construção, você faz com que 2 casas se transformem em 170. Né? Se for ficar com uma delas e vender a segunda, metade desse valor aí está na casa dos R$85 mil. Então, daqui a um tempo, você tem uma casa e mais R$85 mil de poupança. Dá trabalho. Eu não quero iludir ninguém achando que, olha, venda a sua casa, aplique isso de algum jeito e com o rendimento você paga o aluguel. Não é assim. Eu tenho que ter uma estratégia de que talvez em 4 ou 5 anos eu ponha esse dinheiro para trabalhar, eu me dedique a esse trabalho e me proponho uma meta de multiplicar esse dinheiro. Com pesquisa, com envolvimento, arregaçando as mangas, vai se obter um bom resultado. O mercado brasileiro hoje, a economia brasileira, sendo mais saudável, sendo mais previsível, está premiando quem trabalha mais. Não existe investimento que eu coloco R$100 hoje, daqui a um mês eu tenho 150, ou eu contei com muita sorte, ou eu trabalhei muito para chegar nesse resultado. Não tem investimento mágico que facilite o trabalho, não. Gustavo, foi legal você falar sobre formas alternativas de renda e sobre o fato de como formas diferentes de trabalhar o seu capital, ainda que seja pequeno, podem mudar o seu futuro, o seu destino. Porque você estava falando, a gente estava falando sobre 13º, e existem pessoas que estão, hoje em dia, apoiando todo o custo familiar ou toda a sobrevivência em formas de empregabilidade que não são de CLT, não são de carteira assinada. A pessoa é pejotizada, ou é autônomo ou é pejotizado. O que muda nesse planejamento de quem não tem emprego com carteira assinada? A pessoa não vai contar com INSS normal, FGTS, PIS-PASEP e nem plano de previdência da companhia.
quanto que eu tenho que separar, tendo em vista que eu sou uma PJ, uma pessoa jurídica, e não que eu estou contratada diretamente por você? É que tá. Hoje muitas pessoas se iludem com a ideia de que, puxa, se eu ganho X na empresa, a empresa vai dar agora X mais 40%, 50%, parece que é um ótimo negócio. Não é bem assim. Tá? Quando eu me transformo em pessoa jurídica, ou PJ, né, que se chama normalmente, é importante chamar a atenção do fato de que não há 13º, não há plano de saúde normalmente, em alguns casos existem planos mais simples, ou então planos empresariais que são mais flexíveis, não dão a mesma segurança que um plano pessoa física. É importante perceber que toda aquela proteção que eu tenho no fundo de garantia contra o desemprego, lá na frente a aposentadoria, eu deixo de ter. Então, quem é pessoa jurídica, é praticamente obrigação contratar um plano de previdência privada. Não é o melhor dos investimentos, não é o mais rentável, mas é o mais previsível. Então, no mínimo, uma aplicaçãozinha regular, básica, todos os meses. Plano de previdência privada é aquele que a gente vai lá no banco e aí eles oferecem para a gente um plano que a gente vai poupar um pouquinho durante, sei lá, 10, 15 anos e depois sacar esse dinheiro. Exatamente. É isso que a gente tá falando, o plano de previdência privada pode ser vendido no banco, normalmente bons corretores de seguros oferecem de maneira mais isenta, pesquisa em várias instituições, que é uma forma de eu complementar minha renda na aposentadoria. Eu posso ter direito a um mínimo que o INSS me paga, o ideal é complementar isso com a previdência privada. Agora, a pessoa jurídica tem que tomar esses cuidados, porque, de certa forma, lá na frente, diante de um rompimento de contrato, que seria o equivalente à perda de emprego, ou aposentadoria, a pessoa não ter como se virar, a situação é bastante perigosa. É óbvio que nesse mercado brasileiro em que as pessoas são convidadas a se tornarem pessoas jurídicas, elas naturalmente estão entendendo um pouco mais o mundo do empreendimento. Então, essas pessoas vão chegar na aposentadoria sem patrimônio, vão perceber que tem condições de correr atrás, talvez montando um negócio, uma consultoria, dando aula, né, continuando como pessoa jurídica, mas terão que trabalhar muito mais. Então, o ideal é começar desde já se prevenindo contra isso. Quanto que uma pessoa jurídica, para dar um exemplo aqui, então eu já sei que eu não vou contar com o 13º, seja para consumir, seja para quitar dívidas. Eu não vou contar com o FGTS no momento de desemprego. Além do plano de previdência, quanto que eu tenho que separar, quanto que eu tenho que ganhar a mais sendo pessoa jurídica ou poupar como contingenciamento para chegar no fim do ano tão tranquilo quanto uma pessoa que tem emprego? Olha, se a pessoa ganhar hoje R$1.000 por mês e receber a proposta para se tornar pessoa jurídica, o ideal, a empresa não vai dar isso, mas o ideal é uma conta que se aproxima dos 80% a mais. Tá? Para compensar a falta de 13º, fundo de garantia, plano de saúde, vale-refeição, férias, alimentação, tudo isso que na pessoa física a gente tem como convenções trabalhistas. Né? Então, na pessoa jurídica teria que se ganhar muito mais, isso para continuar com o mesmo padrão de vida de consumo. É óbvio que, salvo algumas exceções, algumas exigências contratuais, que isso, na verdade, não é legal, não deveria ter esse tipo de imposição. A partir do momento que a pessoa se torna pessoa jurídica, nada impede ela de trabalhar para o empregador original e também para outras empresas. Essa é a grande vantagem. A flexibilidade me permite estar fazendo 2, 3 trabalhos simultaneamente, permite trabalhar de final de semana, fazer hora extra, fazer um bico, que acaba aumentando a renda de forma que, como trabalhador, não seria possível. Gustavo, só... Nós colocamos, tem uma pergunta que eu não respondi, naquela que veio de Caraguatatuba no começo da pergunta. Você fez a pergunta sobre o 13º, sobre o Thiago? Consórcio imobiliário. Exatamente, consórcio imobiliário. Eu queria responder essa pergunta, porque ele, quando pergunta em consórcio imobiliário, aparentemente não está ligado ao foco do tema do programa, mas o consórcio imobiliário ele tem tudo a ver com o planejamento da compra da casa. A gente estava comentando justamente a dificuldade do brasileiro fazer poupança para depois consumir. Comprar casa, moradia, bens mesmo, automóveis, motos, é possível com financiamento, em que eu escolho o bem, entro no financiamento, tenho meu crédito aprovado e já saio com o bem rodando e vou pagar aquilo por vários meses. Qual a diferença entre o financiamento e o consórcio? No consórcio, eu não saio com o bem na hora. Quando eu entro num plano de consórcio, eu tenho que esperar ser contemplado por sorteio. Sorteio é feito entre os que estão adimplentes, pagando em dia, ou então ofertar um lance, um número X de antecipações de prestações, para ter o direito de ter minha carta de crédito contemplada. Quando a carta for contemplada, eu tenho dinheiro na mão para comprar aquele bem. Qual que é a vantagem? Quanto mais longo o prazo, né? 5 anos, 10 anos, 15 anos, e quanto mais altos os juros da economia, e o Brasil tem juros altos, mais vantajoso será o consórcio. Por quê? Financiamento, ou seja, dever por muitos anos, sai caro quando eu tenho juros elevados na economia. E o consórcio ele tem um custo fixo. Eu pego uma carta de crédito de R$10.000, por exemplo, normalmente a taxa é de 20%, 25%. 25% em cima de 10 mil é R$2.500. 12.500 serão divididos no número de prestações que eu tenho a pagar.
num financiamento de 10 anos, por exemplo, alguns bens chegam a dobrar de valor, chega a ter 100% de custo financeiro em cima da operação. Então, comparar, o jeito fácil de comparar é pega todas as prestações do seu financiamento, né, da simulação de financiamento que você fizer. Converse com um administrador de consórcios, né, e compare as prestações que você vai pagar no consórcio. Provavelmente o consórcio será mais barato do que o financiamento quando o prazo for longo. E aí, vale a pena? Vale a pena se você puder esperar, não tiver a obrigação de usar o bem agora. Só avisar o nosso amigo telespectador, antes de irmos para o intervalo, que no site do Gustavo, o www.maisdinheiro.com.br, lá vocês encontram os 10 mandamentos de um orçamento equilibrado. Exato. E esses 10 mandamentos, eu fui assinalando aqui, esses 10 mandamentos são a base até dessa nossa conversa, desse nosso debate. Então vale muito a pena, o amigo telespectador, acessar o www.maisdinheiro.com.br e ler estes 10 mandamentos para você aí ter um auxílio, uma ajuda, como gastar o seu dinheiro, principalmente o 13º salário. Vamos agora para mais um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com o terceiro e último bloco do programa Tribuna Independente. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Tribuna Independente. E esse último bloco, Gustavo, a minha pergunta é a seguinte, porque o programa inteiro nós falamos de planejamento, sim, planejamentos de médio a longo prazo para o 13º. Mas e a curto prazo? Que hoje é dia 5, né? Metade do 13º do pessoal já caiu, salário cai hoje, a outra parcela do 13º chega aí no dia 15, no dia 20. O que o pessoal que não se planejou, o que essas pessoas já podem fazer para o final desse ano? Bom, o curto prazo tem tudo a ver com o longo prazo. As consequências que nós teremos para o Natal desse ano vão refletir durante todo o ano 2012. Tá? Então, o ideal é ter uma atitude coerente em relação ao dinheiro que está disponível e aquela intenção de celebrar, de comemorar, de talvez simbolizar um pouco mais de fartura nessa época, que é o que se espera do Natal. Então, primeiríssima coisa, 13º entrou na conta, dá para entrar? Pagar contas vem em primeiro lugar. Tá? Dívidas que estão acumuladas, o ideal é começar o ano, sim, com aquele sentimento mais leve de contas organizadas. Deixe só as prestações que estão realmente organizadas, dívidas mais caras, com juro não muito alto, até 2%, 3% ao mês, até aceitável, mas que isso, o ideal é renegociar. As dívidas, as mais baratas têm que ser preservadas, né? Aquela 2%, 3% ao mês ainda é aceitável, muito mais que isso, talvez seja o caso de repensar. Segunda coisa, olhar as prestações do ano passado de IPVA e IPTU e tentar quitar esses impostos no começo do ano mesmo, matrículas escolares também, evitar esse parcelamento ao longo do ano, que vai comprimir o orçamento de forma indesejada. Então, separar um dinheiro. Se falta um pouco mais de um mês, coloca na caderneta de poupança, esses 30 dias já dá um rendimentozinho, dá um troquinho a mais, e reserva esse dinheiro, não conta com ele. Se por acaso sobrar algum dinheiro, aí sim é o caso de talvez caprichar um pouco mais na ceia, vai de repente pensar o planejamento a médio e longo prazo ao longo de 2012, né, porque não tem poupança feita até agora, mas conte com orçamento mais leve ano que vem para fazer isso. Agora, lógico que uma série de demandas virão, porque a família tem uma tradição talvez de dar presente, tem uma tradição da ceia. Eu recomendo fortemente, faço isso lá em casa. Antes que você faça essa recomendação, de fato a ceia de Natal é um problema, né? Todo mundo quer saber a ceia de Natal, né? Tanto que chegou uma pergunta aqui de Fortaleza, do Ceará, Manuela dos Santos. Ela pergunta, qual ceia de Natal é a mais cara para esse final de ano? Lembrando que o Gustavo é consultor financeiro, então isso. Você pode dar essa dica aí de... Talvez ele possa falar qual é a mais barata. Né? A sugestão criativa, é exatamente isso que eu ia falar. Né? As pessoas querem celebrar e a sensação de fartura que simboliza bastante o Natal, como se estivéssemos presenteando todos os convivas, as pessoas que vêm para a nossa ceia, com o melhor momento, a melhor refeição do ano. É isso que está por trás de todo esse simbolismo do Natal.
O que acaba acontecendo é que as pessoas tentam simbolizar o Natal com tradições que vêm de outros países. Então, um prato que às vezes vem com bacalhau, às vezes vem com nozes, castanhas, com frutas importadas, cereja, por exemplo. Não sei se lá em Fortaleza, na terra da Manuela, também é assim, mas o litoral do Ceará certamente é farto em peixes da melhor qualidade. Eu não preciso ter um peixe especial vindo da Europa. Eu posso simbolizar a fartura com um belo peixe local, muito bem produzido. Existem 2 recursos que podem ser usados para eu agregar valor a qualquer tipo de presente, um momento na minha vida. Eu posso usar dinheiro, se eu estou com pressa, se eu estou numa situação de conveniência, mando buscar flores imediatamente, o quanto eu paguei por essa flor expressa, traz um valor, uma importância maior. Mas eu posso também dedicar tempo, criatividade, montar um arranjo, plantar flores, preparar uma ceia. Eu tenho certeza que se a família chegar numa cerimônia de Natal, se eu tirei um tender, se eu tirei um bacalhau, se eu tirei um peru e coloquei seja um chester, um frango, mas com um prato mais elaborado, uma receita pessoal, o valor vai estar nessa receita pessoal e não necessariamente no quanto se pagou pelo alimento importado ou específico daquela data. Então, eu acho que ter essa criatividade para desenvolver algo mais tropicalizado, algo um pouco mais simples, faz diferença. Nos presentes, eu sou um defensor, enfatizo muito a ideia de que o importante não é o preço do presente, o importante é o valor desse presente. Então, o quanto você dedicou de criatividade e pessoalidade ao presente faz diferença. Quantas pessoas não ficam felizes, por exemplo, quando você, às vezes de presente, dá um site na internet montado com fotos e músicas e os melhores momentos que você teve com essa pessoa, não precisa ser uma pessoa com quem você conviva, um amigo de infância, né? Um cartãozinho com um link para esse site, ou uma poesia que você faça, uma música. Gustavo também é consultor sentimental, né? Também Gente, porque esses são os presentes que ficam. Né? Na verdade, às vezes um presente caro, né? Você manda buscar uma cesta, e às vezes com frutas quentes, aquelas nozes, né? Que às vezes não fazem bem para todo mundo. Aquilo você pagou caro, não fez bem para a pessoa, simbolizou o Natal, mas não simbolizou o sentimento que você tem pela pessoa. Então é importante usar a criatividade. Mais ou menos, porque é difícil você explicar para o seu filho que te pediu o ano inteiro um videogame, você dá um carrinho, né? Aí é mais complicado. Mas aí nós temos maus hábitos enraizados na família brasileira, né? De realmente, se a promessa foi o videogame, os pais têm que se virar porque prometeram. Né? Agora, saber conciliar, por exemplo, um videogame no final do ano com várias escolhas que acontecem ao longo do ano, tipo, filho, olha, minha intenção era dar para você uma simples bicicleta e o videogame é mais caro. Então, vamos fazer juntos um sacrifício, você ajuda a economizar para esse videogame ser realidade. Essa atitude modesta falta aos pais e mães que hoje querem dar tudo aos filhos simplesmente porque trabalham mais, né? E querem compensar de alguma forma os filhos comprando presentes melhores. Isso acaba não fechando a conta. Só queria voltar num ponto que você falou, né, de usar o 13º para pagar o IPTU e IPVA, que chega em janeiro, fevereiro, sempre é um valor muito alto. Mas, supondo que a gente tenha gastado esse 13º, né, não seguimos aí seus conselhos, gastamos, caímos na sedução da loja, eu não poderia parcelar esses valores e aí com um pouquinho que sobra durante o mês, né, janeiro até o final dos meses, até o final do ano, eu poupar esse dinheiro, isso faz sentido ou não é indicado? Olha, pelo desconto que se tem no pagamento à vista, costuma valer a pena esse pagamento à vista. Tá? O parcelamento mais a poupança tende a não funcionar por quê? Porque justamente quando você congela seu orçamento ao longo dos meses, tem aquele efeito de aumento de preço em outros elementos que vão fazer a sua sobra desaparecer e a poupança que era viável em fevereiro ou março deixa de ser em abril, maio, junho. Então, eu dou à poupança a mesma importância que eu dou ao consumo mensal. Se eu decidir pagar uma conta de telefone, uma conta de luz, uma escola para o meu filho, e eu decidir me aposentar bem, eu deveria poupar com a mesma responsabilidade que eu pago as contas. Então, meu estilo de vida tem que se enquadrar nesse orçamento. Como se enquadra? O grande segredo está em ter gastos variáveis. Eu tenho que ter verba para o lazer, para jantar fora de vez em quando, para presentear um amigo, me presentear, porque é desse tipo de gasto que sai o imprevisto. Quando eu ralo o carro, quando tenho que comprar um remédio, quando tenho alguma continha, um presente para comprar, eu decido em família não jantar fora naquele fim de semana, decido não sair para um passeio naquele fim de semana, porque eu tenho uma continha nova. Agora, se meu orçamento está todo engessado, eu naturalmente vou tender a cair no vermelho. A filosofia do planejamento financeiro parte dessa ideia do equilíbrio. Pessoas que vivem melhor, ou seja, que têm um estilo de vida um pouco mais barato, são pessoas que deixam um pouco mais de verba para o lazer, são mais felizes, consequentemente são pessoas que estão mais seguras, porque é do lazer que sai esse dinheirinho que permite suprir qualquer
dificuldade. Por isso, quando a pessoa poupa, a poupança vira investimento, porque a pessoa não fica atacando essa poupança com frequência. É isso que eu trato com frequência nos meus livros, o mais conhecido, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ele é baseado exatamente nessa ideia de buscar o equilíbrio, de o casal ter uma conversa no sentido de simplificar seu estilo de vida para ter mais vida, mais opções de consumo. E não o contrário, eu não posso ficar cortando manicure, cafezinho, esporte, revista, para poder pagar a conta da casa. A vida fica muito burocrática. Né? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, inclusive, está virando filme em 2012. O filme Sorte Grande já está com o título confirmado, deve vir aos cinemas em julho do ano que vem. Grande elenco e produção de primeira, filmagens começando em janeiro. Quer dizer, um filme sobre finanças, basicamente. É um filme sobre, na verdade é uma comédia romântica que fala das relações de um casal com dinheiro. O filme começa com o casal ganhando na Mega Sena da virada. Né? Então já se supor que a vida vai melhorar muito e eles vão ter problemas como consequência disso. Ou seja... Não é de supor que eles vão ter problemas como consequência de ganhar dinheiro. Olha, mas sabe, depende Juliana... do diretor, né? Porque realmente não tem como. Talvez Juliana, os problemas sabe... sejam não administrar, né? Conciliar todos os desejos e aquele monte de dinheiro, Aí que né? tá, as pessoas se iludem achando que quem hoje não está feliz, quem não está bem na vida, basta ganhar dinheiro que resolve tudo. Né? E não é. Se nós não estamos bem, é em função das más escolhas que fazemos. O que a estatística mostra, as pesquisas mostram, que pessoas que não são felizes e ganham na loteria caem em desgraça. Porque não é o dinheiro que resolve os problemas. O dinheiro faz mais felizes pessoas que sabem fazer do dia a dia momentos de felicidade, momentos de realização. Então, é isso que eu procuro fazer nos meus livros e que os roteiristas, diretores, Paulo Cursino, o roteirista do filme, com certeza fez isso com maestria. Vai ser um filme muito legal ano que vem. Gustavo, eu vou aproveitar aqui o gancho dessa história da atitude modesta e do Casais Inteligentes, que vocês, inclusive, colocam no Casais Inteligentes, comecem de uma forma mais modesta, em apartamentos menores, e gerenciem seu custo para que não fiquem apertados, como nesse caso do 13º que a Cris citou. Isso. E vou partir para o caso oposto. Supondo que a pessoa não está endividada, não está cheia de problemas aí para resolver no fim do ano, como é que ela pode usar esse 13º hoje para fazer o planejamento dela? Ela tem que ter uma reserva para emergências. Quanto que é essa reserva? Isso. Eu recomendo que antes de a pessoa fazer planos para aposentadoria, para troca do carro, da casa, seus desejos pessoais, né, dar a volta ao mundo, renovar a casa, que a pessoa tenha, no mínimo, uma reserva de emergências constituída. Por que recebe esse nome de reserva de emergência? Porque eu devo fazer o maior sacrifício possível para formá-la antes de pensar em outros tipos de sonhos. Quanto que seria o ideal? Em média, de 3 a 6 meses, uma pessoa que está estável na carreira é o recomendável. Tá? Se você ganha R$2.000 por mês, 3 a 6 meses do seu consumo, da sua renda, deveriam estar poupados. Quem ganha R$2.000 por mês, alguma coisa entre 6 e 12 mil deveria ser a reserva de emergências, poupada com liquidez, ou seja, de forma bastante acessível, numa caderneta de poupança, num CDB, preferencialmente títulos públicos para essa faixa de valor mais recomendados, e que seriam alternativa para garantir o bem-estar da família em caso de qualquer instabilidade. Que tipo de instabilidade? Desde o desemprego, uma doença do provedor da família, uma doença de algum parente da família, necessidades emergenciais, do tipo, antigamente era uma honra ser padrinho de casamento, hoje as pessoas vêm como um tremendo abacaxi, né? Então, eu preciso comprar um presente. De onde sai o dinheiro? Sai da reserva de emergências, tá? É todo aquele imprevisto que acontece de forma não planejada. E, regularmente, a pessoa, depois que formou a reserva de emergência, regularmente ela vai poupar para outros sonhos. A aposentadoria seria não digo o principal, mas aquele que vai ter um valor pequenininho mensal, mas que tem que ser bastante rigoroso nessa formação de poupança, justamente para não faltar amanhã. E outros sonhos, troca do carro, viajar, faculdade do filho, eles devem vir como complemento à reserva de emergências e à aposentadoria. Eu gostaria, antes de encerrar o programa de hoje, primeiro, claro, agradecer a presença aqui da Cristiane Silva, que é jornalista de finanças da revista Você S.A. Cristiane, muito obrigado pela sua presença. Thiago, foi um bate-papo muito bacana, foi um prazer estar aqui. Obrigado também a Juliana Garçom, que também é jornalista de finanças da revista Você S.A. Muito obrigado, Juliana. Obrigada a vocês. E, claro, agradecer o Gustavo Cerbasi, mas antes, como em todos os programas aqui, 1 minuto para as suas considerações finais. Eu vou pedir até particularmente, eu não costumo fazer isso, para que você capriche nessas considerações finais, porque esse é um assunto que a gente ia precisar, acho que, de mais uns 3 programas, né? Sim. Porque planejamento financeiro, principalmente agora com o 13º, realmente um assunto muito debatido, muito discutido entre os brasileiros. Então, Gustavo, por favor,
1 minuto para as suas Com considerações prazer. finais. Primeiro, quero agradecer a presença, a oportunidade de estar falando um assunto tão importante nessa época do ano. E eu acho fundamental que as pessoas conversem mais sobre dinheiro. Se eu tivesse fazendo esse programa aqui há 5 anos atrás, nós ainda estaríamos falando do tabu que era conversar sobre, que seria conversar sobre dinheiro. Hoje as pessoas têm esse assunto presente na mídia, as pessoas encontram livros. Eu também estou lançando o livro Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos, que é para provocar uma educação em família, na verdade uma conversa financeira em família. E nesse momento em que as pessoas encontram informações, nada melhor do que conversar com vizinhos, com parentes, pais, filhos, sobre sugestões de presente de Natal, sugestões de mudança no ritmo de consumo, sugestões de investimento também. Por quê? Porque o pensamento coletivo, essa inteligência coletiva é que faz com que nós tenhamos escolhas melhores. Se na hora de investir o dinheiro, eu tiver a liberdade de conversar com meu pai, com um vizinho, com um amigo, tipo, olha, você está investindo onde? Você já viu alguma informação a respeito? Cria-se a oportunidade de uma sugestão a mais, de um questionamento, por que colocar dinheiro aqui se eu vi que não é legal, se é arriscado, vi no jornal de hoje. É essa inteligência coletiva que faz com que a gente tenha escolhas melhores. Se tivermos melhores escolhas no consumo, nas situações de crédito, endividamento e nos investimentos, o resultado do nosso dinheiro será muito maior, o esforço do nosso trabalho será muito mais recompensador, porque teremos mais compras a fazer, um futuro mais garantido. Isso vai fazer muito bem, não para quem poupa, para o Brasil como um todo. O lojista está esperando isso, a economia está esperando de você, que tem uma responsabilidade maior com o dinheiro, é questão de escolha. Muito obrigado. Esse foi Gustavo Cerbasi, consultor financeiro e escritor, que foi o convidado central do programa de hoje, que abordou o tema como organizar sua vida financeira nesta virada de ano. Gostaria, claro, de agradecer a você, amigo telespectador, que participou do nosso programa. Acesse o site do Gustavo, www.maisdinheiro.com.br, para ler os 10 mandamentos de um orçamento equilibrado, que foi a base do nosso programa de hoje e com certeza vai ajudar você aí em casa. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até o próximo programa.